peço permissão para vocês para ler um pouco então. Voz corrente entre nós os limites de uma ciência positivista, de tal maneira que o rótulo é utilizado mais ou menos como uma ofensa entre garotos. Positivista é sempre a mãe do próximo, nunca a nossa. O equivalente e oposto ocorre com a dialética, portadora de todas as virtudes que se enxergam no espelho. Folclore científico à parte, resta a triste constatação que os nossos exercícios metodológicos têm se mostrado arredios a captar um objeto de análise que teme em ser outro, no momento mesmo em que se instala diante do olhar atento e pasmo do pesquisador. O que eu gostaria de discutir hoje não passa de mais uma tentativa de se fazer psicologia. Se pode apresentar novidades no modo de pensar a ciência, melhor. Se não, poderá ser tributada, como tantas outras, como resultado mais imediato, que a combinação sui generis de paixão e impotência que costuma acometer aos que se aventuram a viver do ofício de pesquisador em psicologia social. Sucintamente, ainda somos uma ciência em busca do seu próprio objeto, que dirá acordes sobre os nossos instrumentos de trabalho. Aqui as divergências são muito maiores. A questão do objeto propriamente dito é algo a ser polemizado, tanto na psicologia quanto na psiquiatria. E é o fundamento, a base de todas as divergências e de todas as correntes e teorias em psicologia. No entanto, aqui não nos preocupa imediatamente a questão do objeto. Basta apenas constatar que, nesse território, o único ponto que todas as abordagens de psicologia, psiquiatria, etc., estão de acordo é o fato de que estamos o tempo todo estudando o indivíduo. Por vezes o comportamento, em outras a consciência, o inconsciente, a conduta, a aprendizagem, mas sempre de um indivíduo. Eis o problema fundamental. Como aspirar à universalidade quando o objeto, ou deveria dizer, o sujeito da análise é, por definição, singular. Pretendo argumentar aqui que o estudo de caso é a única saída viável, se não para fornecer a resposta às nossas antigas perguntas, pelo menos para tornar a pergunta mais aceitável do ponto de vista científico. Paira sobre o estudo de caso a maldição dos noviços. Ele sempre foi considerado como uma espécie de pré-ciência, como uma forma de levantar a hipótese para depois permitir o tratamento adequado dos dados, ou como uma forma de testar uma metodologia que depois poderá vir a ser confirmada por um estudo, aí sim, científico e sério. Não é? Esse preconceito contra o estudo de caso tem sua razão de ser. Ocorre que na cultura científica, de uma maneira geral, psicologia à parte, a questão da universalidade vem se confundindo com a replicabilidade. Universalidade igual a replicabilidade. O pareamento se justifica na medida em que um objeto de pesquisa se define como sendo igual a si mesmo. Aqui a definição é do Genote. Há que se prevenir contra a especificidade, a particularidade. Todo o arsenal estatístico passa a ser mobilizado para evitar que o cientista fique caolho, enxergue apenas as árvores e pensa estar refletindo sobre a floresta. A história tem mostrado que o preconceito contra o estudo de casos se justifica. A ciência tem conseguido atingir o seu ideal intrínseco de universalidade sempre que consegue delimitar no objeto a sua semelhança consigo mesmo, apagando, pela via dos instrumentos dedutivos, particularmente a estatística,
a especificidade, reconvertendo o particular em excêntrico. Tem dado certo. Nenhum corpo cai, como Newton dizia que os corpos caíram. No entanto, a lei de Newton explica a queda de todos eles. A questão é que nas ciências sociais o objeto sofre pelo menos uma transmutação que é fundamental. Nas ciências sociais o objeto se define, e estou incluindo a psicologia também, o objeto se define por ser diferente de si mesmo. Aqui, nas ciências sociais e na psicologia em particular, todo objeto é único. Um trabalhador, uma família, uma categoria profissional, uma classe social, só é na medida em que se representa perante o outro, na medida mesma da sua especificidade. Um trabalhador é na medida de sua classe, da inclusão e diferenciação de si dos pares, e assim por diante. Isso vai marcar a própria definição de objeto em psicologia. Quer dizer, primeiro, é a absoluta especificidade, e segundo, é o seu reconhecimento enquanto objeto de estudo na medida dessa especificidade. É necessário separar essas duas questões, são ambas extremamente importantes. E aí o próprio conceito de representação e a necessidade de estudos analíticos e de estudos qualitativos. E agora, perde-se simplesmente a perspectiva de universalização? Abandona-se a possibilidade do exercício científico? Já houve quem pensasse assim. Parte do que se chama psicologia existencial ou psicologia humanista simplesmente abandona a possibilidade do conhecimento universal no momento em que reconhece a especificidade do próprio objeto de estudo e passa a abandonar o próprio critério científico. De Rogers, mais tipicamente, é a colocação de que um dia talvez a ciência possa controlar o comportamento humano, mas eu, psicólogo, me recuso a acreditar nisso, porque isso elimina com a liberdade do homem, etc, etc. Mas a história tem mostrado que não. A história tem mostrado que, com todos os percalços a que nos referimos, não tem sido desprezível o acúmulo de conhecimento que temos conquistado durante todos esses anos. O caminho da argumentação nos obriga a digredir. Vejamos um pouco o caminho das ciências naturais, das chamadas ciências naturais. Depois, os mesmos caminhos, quando trilhados pela psicologia, para depois podermos voltar ao estudo de caso mesmo. Uma primeira discussão a se colocar em jogo é a questão da promiscuidade com o objeto de um lado e da objetividade do outro. Não é? Se você toma a questão da física, eu trouxe um exemplo bastante singelo do uso de uma análise quantitativa, de uma tecnologia instrumental, estatística, na física, para tentar exemplificar e ver as diferenças a nível de psicologia. Isso é uma representação grosseira da técnica de espectrografia. Não é? Fundamentalmente, se submete uma molécula, no caso aqui a molécula de água, a um foco de luz único e constante. Esse foco de luz reflete na molécula, ou é evidente num conjunto de moléculas enorme, e espalha uma imagem que é fotografada a nível das várias sombras que ela pode transmitir para uma placa fotográfica ultrassensível. Em seguida, essas várias pontas, elas são analisadas e as medidas em que elas são redefinidas para que se possa recompor a molécula de água original. Não é?
todo o tratamento estatístico está sendo usado como uma forma de garantir a promiscuidade do cientista. Se trata de chegar mais perto do fenômeno. Se a molécula de água não pode ser vista a olho nu, você utiliza de todo o instrumental técnico e utiliza de toda um arsenal estatístico para poder garantir a proximidade do fenômeno. Independente disso, os físicos continuam querendo simplesmente poder olhar a molécula. Paralelamente, com métodos indiretos desse tipo, se desenvolvem telescópios, laser, etc., para que se aproxime cada vez mais do fenômeno. Repara, aqui nós estamos, o que nós estamos observando é que o exercício de grandes amostras, etc., passa a ser um exercício de aproximação do fenômeno, e não de afastamento. Não é? Em seguida, é necessário para o físico testar várias águas, saber que há diferenças de uma molécula para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. E daí, aqui de novo, o grande teste, a amostragem estatística, etc., serve como um instrumento para garantir a promiscuidade com o fenômeno. Não é? Aqui de novo, cabe retirar o que não é água da água, até que sobre a água mesmo, até que sobre a relação estrita com o fenômeno que se quer observar e o máximo de promiscuidade, o máximo de aproximação com o fenômeno que se pode recolher num determinado momento histórico. Não é? Se a aparência desta metodologia é de afastamento em relação ao fenômeno, é porque um cientista experiente sabe que a confusão de si mesmo com o fenômeno não facilita, mas pelo contrário, dificulta a promiscuidade. O primeiro movimento do cientista natural é o de afastamento da realidade que investiga, apenas como recurso para o retorno, para chegar cada vez mais perto dela. A objetividade aqui, nas ciências naturais, é um instrumento a serviço da promiscuidade do cientista com o seu objeto de estudo. Essa é a primeira coisa que eu espero que dê briga. Tomemos agora a psicologia. Tomemos o exemplo da psicologia social, embora não seja privilégio da psicologia social essa forma de tratamento. Os experimentos que eu estou me referindo aqui são os experimentos do Sajon sobre coação social. Eles são bastante conhecidos, mas a técnica toda que se montou foi a seguinte: você cria grupos artificiais, nos grupos artificiais são grupos de 6, 7, 8 pessoas. Você treina essas 7, 8 pessoas para dar um determinado tipo de resposta, coloca um sujeito experimental no meio do grupo, não é? E estabelece essa relação a nível e estabelece ali um nível de coação. A tarefa que é proposta para o sujeito experimental e que ele imagina que seja proposta para o resto do grupo é a de medir a igualdade ou a diferença de linhas. Não é? Então se apresenta para o sujeito linhas assim, absolutamente iguais. O grupo diz que são iguais, são iguais, são iguais, são iguais. E o sujeito também dá a sua opinião e são iguais. Aí se apresentam linhas diferentes e, para surpresa do coitado, todo o grupo passa a dizer que as linhas são diferentes. Não é? E pressionam o sujeito para dizer que a linha é diferente, que as linhas são iguais, não são diferentes como todo mundo estava vendo. E o Sajon que conclui, depois de um determinado momento de pressão do grupo, quando a pressão do grupo aumenta, o sujeito muda o seu julgamento. Ele passa a considerar que as linhas de fato são iguais. Ele está submetido à pressão do grupo. Vários experimentos se desdobraram dessa linha de análise. Isso tornou o Sajon famoso internacionalmente. E várias variáveis foram estudadas, né? Então você coloca os indivíduos em separado para ver se a pressão visual e
e física presente altera a capacidade de coação e etc. E daí por diante. O que estamos vendo aqui? Uma situação extremamente artificial. A criação de um grupo artificial, um problema artificial, uma resposta artificial para uma conclusão a respeito de coação social. A velha coação social, que já era conhecida da minha avó, embora ela nunca tivesse estudado psicologia. O exercício de afastamento permanece o mesmo. Mas o que era antes uma tática de pesquisa se transforma em uma caricatura. Acabou-se de inventar a coação genérica. A coação na ausência, além e apesar dos homens. Em nome da objetividade, impediu-se a promiscuidade. Sujeito, pesquisador concreto, inserido até o pescoço, num mundo, neste mundo e nesta coação concreta, desapareceram. Carregou-se junto a coação concreta de uma determinada estrutura social, velha conhecida a nós, para inventar outra, asséptica e ausente de quem diria da própria estrutura social. Quer dizer, você não satisfeito com a formulação da psicologia tradicional, porque ela não lida com os problemas sociais, você cria uma psicologia social para lidar com os problemas sociais e faz todo um exercício científico que retira exatamente a estrutura social do foco de análise. E o que é a coação de grupo, o que é a coação de um determinado sistema econômico, de uma determinada relação social, se transforma numa coação genérica, de uma tarefa inexistente. Qual é a possibilidade de generalização efetiva desses dados? De exercício do conhecimento do real, a objetividade se converte em eliminação do sujeito e do objeto da pesquisa. Fútil manejo de aparatos solenes na ausência de um problema real. Não é o mesmo que acontece com o behaviorismo? O grande mérito da caixa de Skinner, eu não digo do trabalho do Skinner, que esta é uma outra história, mas da caixa de Skinner, não é criar toda uma situação controlada para afirmar uma lei que Thorndike, Guthrie, Hull e muito mais para trás Aristóteles já tinha percebido. Oi? Você estava falando do experimento e relacionando já com a análise behaviorista. Eu acho que o erro não deve estar na forma pela qual foi montado o experimento, mas não levar em consideração que os determinantes imediatos, eles mediatizam outros. Exato. Quer dizer que é mais a análise que vai recuperar o que está mediatizado ali. Exato. Agora, a abstração dos outros determinantes. Exato. Agora, todo o arsenal, toda a parafernália metodológica e instrumental que se elabora, e é isso que eu queria concluir, é uma parafernália que serve para eliminar as mediações. Não é? Quer dizer, você não está criando um instrumento de percepção da estrutura, como você está numa ciência natural. Você está fazendo uma caricatura disso, onde a própria parafernália metodológica serve para eliminar as mediações. Não é? Então, o que o Sejong fez aqui, com a psicossocial, e o que o Skinner fez com a caixa, é a mesma coisa. É a tentativa de, com o instrumental teórico-técnico, eliminar as mediações e sobrar um fenômeno puro, na busca de que ele seja igual a si mesmo. Não é? A minha coação concreta hoje sobre essa plateia não interessa mais assim. Interessa a coação genérica das linhas. Não é? O doce que a minha avó me dava quando eu ia bem na escola não interessa mais como processo de reforçamento. Interessa o reforçamento limpo das mediações que o permeiam, exatamente. É aí que me parece o problema central. Não é? Ora, aqui nós estamos então diante do avesso da postura das ciências naturais. Da postura das ciências naturais. E eu estou fazendo questão de citar esse exemplo, porque exatamente as ciências naturais são o grande modelo mítico dos psicólogos e psiquiatras. Não é? É
é deles que se vai buscar todo o rigor científico, a capacidade de definição metodológica mais precisa, etc. Não é? Quando o que está se fazendo, ao se buscar a mesma relação instrumental, técnica, é de exatamente fazer o avesso do que a própria ciência natural sempre propagou. Não é? Que é de ter um rigor para poder perceber as mediações. Não é? Em psicologia você tem o rigor para eliminar as mediações, pelo menos nesta psicologia que eu estou criticando nesse momento. Não é? Mas nem tudo é manejo estéril de aparatos em psicologia. Existem Freud, Skinner, Piaget. É preciso ver como esses autores trabalharam. Não é? E aí podemos recuperar um pouco a problemática do estudo de caso. Piaget estudou os próprios filhos. E sua parafernália instrumental consistia em olhá-los com bastante atenção e descrever tudo o que eles estavam fazendo. Não é? Não apenas estudo de casos. Estudo de casos de alguns sujeitos apenas. Não apenas de alguns sujeitos, mas de um sujeito muito particular, com o qual eu tenho uma relação de intimidade muito grande e o qual eu posso acompanhar com todos os detalhes. Não é? Se trata de uma metodologia de estudo de caso, rigorosamente de estudo de caso, que funda uma das teorias mais sólidas da psicologia e que vem permanecendo até agora. Freud, durante o tempo todo, e todo o processo da construção da psicanálise, se baseia exatamente em estudo de caso. No caso, segundo Freud mesmo, o seu livro mais importante teria sido a interpretação dos sonhos. Na interpretação dos sonhos, por falta de outro material consequente, perceptível, ele utilizou os próprios sonhos. Não é? Aí não se trata, além de se tratar de estudo de caso, que toda a obra do Freud é baseada nisso, ainda mais de si próprio e de fenômenos que são absolutamente individuais e intransferíveis. Não se conhece até hoje dois sonhos iguais. Isso funda toda uma perspectiva teórica em psicologia que até hoje não está destruída. Não é? Quando, agora falando do behaviorismo, quando Skinner publica Scandalous of Reinforcement, que aí sim, nesse momento sim, uma grande contribuição científica do behaviorismo, deixa de ser o truísmo do condicionamento estricto sensu e passa a revelar esquemas de reforçamento que não estavam presentes, que não são aparentes no cotidiano. Quando você descobre que, por exemplo, não reforçar sempre uma resposta acaba aumentando de frequência e que a curva vai variar e muitas das respostas humanas podem ser explicadas por esse mecanismo. Quando ele e o Fester publicam juntos o Scandalous of Reinforcement, eles usam durante o livro todo, que é uma bíblia desse tamanho, eles usam todos 6 animais. Não é? E a crítica evidente que o mundo científico vai fazer ao livro é de que eram sujeitos de muito poucos, porque como que com 6 sujeitos você vai concluir sobre esquemas de reforçamento? O professor Keller sai em defesa do livro, dizendo que ele também criticava o livro pelo número de sujeitos, que o livro tinha sujeitos demais, porque 6 sujeitos é muito para compreendê-lo por inteiro, para compreender todas as suas especificidades, todas as mediações, diríamos nós. Não é? E que é necessário o uso de um sujeito só. O Sigman volta a escrever sobre o behaviorismo, e o Sigman é um bom conhecedor do behaviorismo, e volta a defender o N igual a 1, para conseguir compreender o conjunto dos problemas, diríamos nós de novo, das mediações que estão envolvidas num determinado fenômeno em alarmes. Ora, quando se toma a psicologia como um todo, e eu citei aqui apenas 3 exemplos clássicos, o que se nota é que o estudo de caso tem um poder heurístico fundamental e que tem basado as teorias psicológicas como um todo, pelo menos as que resistem. Podia citar o macaco do Killer, né? Podia citar a Washoe para desenvolvimento da linguagem. Isso podia continuar durante muito tempo, mas me parece que já basta a teoria psicanalítica, a teoria do cognitivismo de Piaget e a teoria do behaviorista, para mostrar que em psicologia o estudo de caso tem servido.
tem servido para as grandes teorias, mas não tem servido para o exercício profissional. E aí, talvez por isso, haja tanta diferença assim entre Freud e os psicanalistas, Skinner e os behavioristas, Piaget e os piagetianos. Não é? O que era uma complexa investigação sobre a origem da humanidade, nas palavras de Freud, acaba virando a eterna busca do papel do pênis do pai, né, em alguns psicanalistas contemporâneos. Não é? O que era uma investigação fundamentalmente indutiva por parte de Skinner, né, e uma busca, dele o primeiro pressuposto científico. 2 pontos. Quando você acha alguma coisa que te interessa, largue todo o resto e vá buscar. Né? É dele essa formulação absolutamente indutiva, e é dos behavioristas de uma maneira geral a eterna coleção de estímulos e respostas, como Sartre diria, achando que qualquer dia, juntando um 9 aqui, você vai chegar à unidade. Skinner nunca pensava assim. E é muito diferente também a teoria piagetiana, uma investigação densa, forte conteúdo estrutural, com as maquininhas de brincar direito que os piagetianos acabam inventando nos métodos das escolas contemporâneas. Para começar, se pensa em método didático piagetiano, algo que é, por definição, absurdo. Né? Quem entende a teoria do Piaget não pode pensar no método didático, uma didática piagetiana. Piaget destrói a didática de aula, mas os piagetianos a reinventam. Talvez seja isso. Talvez estejamos diante a valorização de um mito da confusão entre universalidade e replicabilidade, e da mera passagem do instrumental técnico das ciências físicas para as ciências sociais, sem sequer a percepção do seu significado nas ciências naturais mesmo. Bom, que lições tirar daí? Oi. Quando você fala de universalidade, você está falando da busca de leis ou não? De leis. De leis. Busca de leis universais que compreendem ou não. Nesse sentido. Obrigado. Você vai precisar, né, professor? Que lições tirar daí? 2, na nossa opinião. Primeiro, que não há que temer a promiscuidade com o objeto científico. Que ela é a essência mesma da busca da ciência. Se é busca de conhecimento, se é busca de leis universais para determinar o fenômeno, a busca é de aproximação cada vez maior. E segundo, e paradoxalmente, não é necessário inventar nenhuma pesquisação, pesquisa participante, pesquisa militante, observação participante, observação militante, ou qualquer outro neologismo para reinventar a psicologia. Basta respeitar os clássicos da psicologia mesmo, desde que compreendamos melhor o papel do próprio estudo de caso. A partir de Hegel, e empiricamente, com Marx, aqui se eu estiver errado, você me corrige, pudemos perceber que o particular não é mais que o universal concretizado. Que o recurso da abstração pode recuperar o universal latente, escondido por trás deste particular. O que houver de genérico neste ser humano se manifestará exatamente aqui, neste ser humano. Ou será apanhado enquanto tal, enquanto sua manifestação concreta, ou simplesmente não se perceberá. Se o físico pode se referir à água assim, sem hífens ou adjetivos, é porque a água, sem hífens e sem adjetivos, existe enquanto tal. Por isso mesmo, somos obrigados a nos referir a este indivíduo, a esta categoria profissional, porque só se mostram a partir de suas concretizações particularíssimas, ou os procuramos na sua singularidade, ou, como queria Galileu, em lugar nenhum. Essas
contrastações impõem uma ousadia. O que nós estamos nos propondo é a inversão radical da compreensão do estudo de caso e dos métodos quantitativos na psicologia e ciências da vida. Ousamos, repito, afirmar que em ciências humanas é necessário fazer absolutamente o inverso. É necessário fazer estudos quantitativos de largo aspecto? Sim. É necessário fazer estudos estatísticos de largo aspecto? Sim. Mas apenas para levantamento das categorias possíveis de análise num caso individual. Não se trata, portanto, de fazer um estudo de caso primeiro, não é? Para depois levantar a fundamentação estatística, mas se trata ao contrário, de fazer uma varredura estatística de largo aspecto, para que ela nos indique que mediações podem ser captadas, que categorias centrais podem ser captadas num objeto de análise particular. E aí sim a tentativa de análise desse indivíduo particular a partir do método que se conhece, quer dizer, tentando ver quais são as determinações fundamentais, quais são as categorias fundamentais, ver como elas se desdobram e como elas podem determinar o comportamento desse indivíduo em particular. Como? Ou que exemplo a gente poderia dar disso? O próprio exemplo do projeto de pesquisa, do projeto que a gente está tentando realizar. Das várias apostas que temos, a aposta metodológica do projeto é esta. Primeiro, fazemos um levantamento do conjunto de características que marcam um determinado trabalho. Um levantamento econômico, sociológico, etc., das condições e das relações sociais que marcam esse trabalho. Não é? Com isso, tentamos o quê? Tentamos saber o que é a categoria profissional. Quer dizer, o que marca este trabalho em particular. E as discussões que o Augusto trouxe aqui e que a gente tem desdobrado no projeto tem indicado para mostrar que a categoria profissional é o modo de apresentação da classe social. Quer dizer, é o modo como a classe social, classe é ótimo, é o modo como a classe social se revela. Não é? O Aureliano está dizendo glória na Quer dizer, a classe profissional não se manifesta em abstrato. Ela se manifesta a nível das relações de trabalho, concretamente enquanto categoria profissional. E enquanto particular, concreto, que é possível, agora tinha que dizer concreto. Enquanto particular, concreto, que ele se manifesta. Ora, é evidente que um outro cientista teria um outro modo de apreensão da classe social, né? Política, sociologia, etc., iriam tomar outras manifestações, mas sempre concretas e sempre individuais. Uma greve, por exemplo, um movimento social, um partido político, é um modo de manifestação concreta de classe social, mas está preso a essa sua especificidade e pode ser reconhecido aí. A categoria profissional tem sido, para o projeto, Augusto me corrija, o que a Inglaterra foi para o Marx, quer dizer, a possibilidade de pegar um caso e analisar as suas manifestações de classe. Não é? Bom, paralelamente com isso, fazemos um outro levantamento de largo aspecto, que é o levantamento epidemiológico. Onde o conjunto dos sintomas a nível de psicopatologia é mostrado de forma absolutamente estática, absolutamente fotográfica, não é? Estabilizada como um instrumento de medida, como um inventário, pelo que quadrado existiu, etc. Não é? Com isso, o que pretendemos? Pretendemos poder atingir a
manifestação da doença mental num indivíduo particular. E através dele, agora sim, uma metodologia estritamente clínica, estritamente de estudo de casos, poder perceber como é que estas mediações, enxergadas aqui, podem por si determinar o processo de doença mental. Não é? Ora, repara como se trata do avesso. Não é? Repara como se parte de um estudo macro, no sentido do levantamento de hipóteses, e caminhando em direção ao estudo de casos. E não o estudo de casos para levantar hipóteses por o levantamento macro depois. Não é? O que justifica essa alteração de hipótese? Nada mais, nada menos do que o próprio objeto de estudo. O problema é que a doença mental, tal e qual a atitude, tal e qual a aprendizagem, tal e qual o inconsciente, se manifestará única e exclusivamente através de um indivíduo. Não compreendê-la ali, enquanto manifestação necessariamente dinâmica de um indivíduo particular, é inventar uma doença diferente da do doente. E, de novo, é inventar uma psicologia apesar do sujeito. Essa experiência a gente já conhece na história. Essa outra nós estamos tentando, e é só o que eu queria dizer por hoje. Vamos abrir um debate e conversar. O caso como ele está sendo exposto por você, ele é expressão de um fenômeno. Né? E então ele não é dado empiricamente. Não. Então, na medida que ele é expressão do fenômeno, então a pergunta é... Peraí, mas a expressão é empírica, né? Ele é real. É real. Mas não é o dado empírico que é tomado como o caso. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, esse fenômeno real, que é o caso, ele expressa, né, relações. Ele materializa relações. Então, a pergunta é: o que é o raciocínio abstrato e o que é esse levantamento quantitativo para captação deste caso concreto, né? Quer dizer, como que se articula? É uma pergunta. A pergunta é seríssima, né? Sim, mas peraí. Eu quero simplificar a pergunta, eu quero esquentar para eles também a discussão. Quer dizer, você vai quantificar até quando e vai abstrair até quando? Tá? Por exemplo, considerar a categoria profissional já não é um nível de abstração elevado de classe social, processo de trabalho e tudo mais. Considerá-la na sua concretude não é um nível de abstração suficiente e necessário para desenvolver o raciocínio, ou precisa ir a um nível superior de abstração? Então, essa pergunta deve ser respondida pela Iraí, depois eu gostaria que ela complementasse para você. Mas o que a gente andou discutindo, inclusive, se não me engano, no seminário da semana passada também. Repara bem, quando você desce a categoria profissional, nem tudo que você observa na categoria profissional é modo de expressão de classe social. Pode ser idiosincrasia cultural daquela categoria, pode ser modo de expressão deste ou daquele conflito a nível do aparelho de Estado, não é? Quando você toma, por exemplo, a categoria funcionário público, não é? A cultura de desconfiança, ela não depende da relação de classe estrita que a categoria tem com o seu trabalho, né? Mas do modo de assalariamento por tempo e não por tarefa, esse sim. Esse é marca da categoria, enquanto modo de expressão de classe. Então a análise da categoria é necessariamente um processo de abstração, né? Na medida em que ela é a análise empírica, estrita, análise abstrata, daí abstrata, né? Análise abstrata de uma série de indicadores, não é? E depois um filtro pela abstração, um filtro pela análise, não é?
que, naquela categoria, a marca enquanto relação profissional. Quer dizer, o essencial. O essencial, aspas. O filósofo pode falar no essencial com uma facilidade um pouco maior do que o psicólogo. Não, quando você fala em abstração, é abstrair o quê? Né? Abstrair o essencial para aqueles dados que você tem. Exato. Bem, quando você está se referindo a NMPM também, quando você tem, por exemplo, a frequência maior de depressão num determinado sujeito, não é? Também, nem tudo daquela depressão é necessariamente manifestação escrita do trabalho, não é? E é preciso de novo a análise intervir, e aí a análise estritamente qualitativa, na minha opinião, no meu palpite, porque não me chegamos lá ainda, no meu palpite, a análise estritamente qualitativa para filtrar de novo o que é aparência do que é essencial, né? Por isso que nós temos como um dos critérios do nosso trabalho, por exemplo, retirar da amostra quem tivesse história psiquiátrica anterior, porque anterior a esse trabalho, não é? Porque é perfeitamente razoável de admitir que um indivíduo que já tenha tido uma história psiquiátrica para depois ter virado vigia, bancário, público, etc., ele tenha outras determinações que não aquelas que nos interessam particularmente. E aqui a gente está vivendo uma outra contradição. Há um tempo atrás eu fui procurar um amigo para trabalhar junto comigo aqui do hospital, e ele me diz: bom, mas como é que você vai escolher a amostra, sujeitos, etc. E a gente vai discutindo, ele me diz: bom, mas então, na final das contas, você quer o bom sujeito? Quer dizer, você quer um sujeito que mostre aquilo que você quer revelar? Eu disse na época que não, que era um absurdo, que onde já se viu. Mas é isso mesmo. Nós vamos atrás do bom sujeito. Não é? Nós vamos atrás do sujeito que possa revelar as mediações que trabalho em doença mental possam aparecer. Então, se um sujeito tem uma história psiquiátrica anterior, ele não é um bom sujeito, é verdade. E a colocação da IHS semana passada me deixou mais à vontade para poder afirmar isso hoje. Quer dizer, nós estamos perante uma análise que, em última instância, ela é qualitativa, ela vai buscar as determinações, as mediações fundamentais do fenômeno. Né? Ela não se prende a essa relação quantitativa estrito sensu. Bom, eu queria levantar duas questões. Primeiro, quando você, no decurso da tua intervenção, você fez uma abordagem à pesquisa participante, tal, do qual eu tenho uma séria simpatia. Me incomodou um pouco, porque eu acho que pelo menos a proposta, quer dizer, algo que está se estruturando, que tem uma série de pontos de vista, não é algo, enquanto proposta teórica bem sedimentada, tem diversas posições acerca disso, né? Mas o que me agrada fundamentalmente é a tentativa de o pesquisador se envolver com o objeto e nesse processo todo possibilitar que o objeto participe, tal, se torne o sujeito da pesquisa também, e não um mero objeto como sempre foi na pesquisa acadêmica, na pesquisa clássica, né? Mais por esse aspecto. Mais uma outra questão, e aí eu queria fazer mais ou menos o papel do advogado do diabo, que é você, por essa abordagem, as críticas que você fez, pelo caminho que você percorreu, você nos leva à conclusão de que essa, em primeiro lugar, é uma forma nova de pesquisa, é uma abordagem nova, né? Quer dizer, de fazer essa varredura para cair no particular, para cair no estudo de caso, né? E mais, não sei se está isso no discurso, mas senti que parece que é a única via concreta ou a mais consequente de se poder entender o caso concreto, né? Então aí eu me pergunto exatamente isso. Se o sujeito, se o indivíduo é uma totalidade concreta, se ele é o resultado das múltiplas determinações, se ele é o modo pelo qual o universal se aparece e se deixa ver, né? Pode se levar à conclusão também que não seria essa a única forma. Será que só estudando o caso individual único, né, eu não teria condição de conhecer as suas mediações, conhecer todos os outros aspectos do qual você coloca como fundamental, como condição sine qua non, para poder entender o caso? Bom, as duas questões demandam de duas conferências, mas quanto à
pesquisação, você sabe que eu também sou simpático e aliás, tem uma defesa por escrita num artigo já publicado, infelizmente, sobre isso. A gente muda e tal, e aí o negócio permanece lá exatamente do jeito que a gente escreveu 2 anos atrás. Mas existe uma defesa por escrito do método de pesquisação, naquele santo artigo de relações de trabalho, transformação social, que foi publicado na Venezuela, a atuação do psicólogo no sindicato e tal. E realmente, mas o que a gente tem observado num estudo mais aprofundado, primeiro, a questão da relação direta pesquisador-sujeito e da participação do sujeito na análise do pesquisador. Nada de novo. Freud fazia isso há muito tempo e bem, né? E voltava para a hipótese do sujeito, e daí revisava e tal, né? A questão da análise prioritariamente qualitativa, né? E não quantitativa. Nada de novo também, acabei de mostrar Piaget e Freud, Rogers, Kuhler e quem mais que você quer fazendo exatamente isso, não é? A questão da pesquisa voltada para a realidade social. Toda pesquisa é necessariamente voltada para a realidade social. Ela pode ter uma postura política diferente, né? Então, quer dizer, isso é coisa, uma conversa muito mais longa. Mas a conclusão que eu ando chegando particularmente, Mário, é de que a única coisa de novo que há na pesquisação é uma relação ético-política razoável. Ou seja, é o pressuposto de voltar os instrumentos de análise para o objetivo de quem os concedeu. Ou seja, retornar à população a possibilidade de intervenção na sua própria realidade. Tirando esse princípio ético-político, não me parece que há nada de novo na pesquisação. Né? Eu não a defenderia hoje com a mesma garra, ou pelo menos a defenderia com esses limites. Mas esse princípio ético-político eu quero manter aí. Quer dizer, eu quero devolver para o sindicato a análise que eu fiz com os trabalhadores daquele sindicato, para que eles possam usar um dia ou outro. Tá? Essa é a sua primeira questão, já que o senhor está querendo falar, parece que é sobre isso ainda, né, já? A questão o problema da pesquisação não é porque, por exemplo, há promiscuidade, né? É porque ela não investiga aquilo que ela pensa que está investigando. Ela pensa que está investigando uma coisa e, na verdade, o que ela está investigando é o processo de mudar a coisa. Então, ela nunca vê o que ela pretendeu ver. Exato. Então, o problema da pesquisação não é o da promiscuidade, não é nada disso. É porque ela nunca chega naquilo que ela quer, porque o que ela vai olhar, na verdade, é outra coisa. Exato. E, muitas vezes, por isso, também acaba descambando em militante. Militância. Porque ela acaba fazendo um exercício de mudança social, né? E depois relatando esse exercício. O exercício é isso. Então, em vez de ela investigar aquilo que ela queria ver, ela acaba investigando o modo como aquilo é mudado. Aquilo como mudou. Né? Que é a discussão que a gente está tendo com relação à diferença entre o clínico, por exemplo, e o pesquisador. Né? O clínico, quando vai agir, quando vai atuar junto ao cliente, na verdade ele está imbuído de um certo estatuto social que manda, que autoriza ele a restaurar ou instaurar uma coisa chamada normalidade. Então ele vai com essa tarefa, ele olha o processo de transformar. Né? Enquanto que o pesquisador vai até questionar o que é normalidade. Né? E o militante é como o clínico aí. Ele vai com a tarefa de transformar e acaba vendo o processo de transformar. Perfeito. Eu acho que é isso. Agora, tem uma segunda questão, que você está colocando o problema de como é o único método, é privilegiado, etc. Em primeiro lugar, você sabe melhor do que eu, que isso é uma aposta, não é? Que isso, que eu saiba, desta forma não foi tentado ainda, e que cá entre nós, que ninguém nos ouça, não tem uma mínima ideia do que né? A gente não sabe se esse negócio vai dar certo, se não vai dar certo e tal. Eu tenho a impressão, mas há uma outra parte da tua questão que até agora eu só falei, você sabia, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho importante ressaltar na tua pergunta, que é o seguinte: o método
que eu vou chamar aqui provisória e erroneamente de TI, ou seja, pegar estritamente um caso particular e depois dele fazer o processo de construção das mediações, etc., me parece o único método, me parece um método por si suficiente. Se você tiver uma boa ideia de quais são essas determinações, né? Então eu acho que depende do estágio de pesquisa onde você está. Depende do estágio de pesquisa em que você está. Quando você pega, por exemplo, o fenômeno da aprendizagem, se avançou do ponto de vista científico hoje para saber quais são as determinações fundamentais que estão envolvidas no processo de aprendizagem. Né? Então você tem pareamento, você tem distância entre estímulo e resposta, sequência no tempo, né? Grau de história acumulada. Você tem uma série de categorias que você pode tornar objeto de análise com relativa facilidade. Não é? O que me parece, o que nos parece, agora para todo mundo de novo, é que saúde mental, doença mental, não está nesse nível. Não é? Desde do demônio que invadiu a Santa Teresa d'Ávila, né? Até a sociedade doente dos escritos do Lang, saúde mental e doença mental têm sido, os psiquiatras e psicólogos clínicos que me perdoem, uma terra de ninguém, né? Onde qualquer coisa pode ser rigorosamente o Jacques estava falando hoje na nossa reunião, né? Quer dizer, doença mental é o sujeito que é pego em flagrante, né? Quer dizer, todo mundo pode ser concretizado, etc., ser caracterizado como doente mental. Eu lembro de um exemplo da revista Realidade, na época que fazia o jornalismo sério, etc., que um repórter tentou ver como é que se vivia no hospital psiquiátrico. Então ele sentou perante o Rocha, né? Aprendeu 4 ou 5 respostas e dizia que estava vendo uma luzinha vermelha, né? Piscando na frente dele. Bastou para ele ser internado e ele, para sair de lá, precisou do recurso dos repórteres. E segundo o relato dele, todo mundo sabia, todos os pacientes sabiam que ele não era doido, menos os médicos. Quer dizer, eu não estou com isso dizendo que toda a psiquiatria é assim, evidente, mas o problema é que estamos num território ainda muito pantanoso, onde ainda as categorias fundamentais de análise ainda não estão podendo ser devidamente rastreadas. Então, fica muito difícil a abordagem estritamente individual. Por isso que a gente fica montando essa parafernália toda aí, MMPI, essas coisas todas. Eu acho que você colocou um caminho, eu acho que está justificado. Como propósito mesmo, metodológica de como encaminhar a questão. Mas uma pergunta que eu tenho é a respeito do próprio problema da pesquisa. Quer dizer, quando você fala em saúde mental e trabalho, se supõe que ambas as coisas existam. Né? Que haja uma gênese, a gênese da doença mental para o trabalho. Eu pergunto então, o que é doença mental? Se isso vai ser categoria de análise? De onde é que você retirou isso aí? Como nós na sala vai uma cópia do nosso glossário. Imagina que deve ter discutido. Como nós temos aqui um especialista em doença mental, etc., eu passo para o Jacques uma resposta para essa pergunta. Então, olha, nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos exatamente o que é trabalho. Nós não sabemos exatamente o que é saúde mental, doença mental, etc. Não sabemos. Este será o resultado da nossa... Isso pode ser mera ideologia, né? Pode. Agora, quando a gente tiver essa resposta, aí a gente fundou uma escola. Aí a gente fundou uma escola. Aí você pode se referir à história da psicologia social e pode se referir ao buraquinho lá da sala H3 como fundadora de uma escola. Nós não sabemos. A verdade é essa. Nós não sabemos. A gente estava discutindo um pouco até hoje isso e a gente sabe que vai chegar a esses resultados, o que é saúde mental, o que é doença mental, né? Porque você está propondo uma metodologia crítica. Uma metodologia crítica, mas não está fazendo uma crítica dos próprios conceitos básicos
que definem o problema. É evidente que a gente parte de alguns Você pressupostos. pode estar partindo da ciência convencional, por Tem que simples. adiantar, pelo menos, o que existe de provisório, né? Não, mas evidente. como é que se quer ser crítico se você parte do convencional? Então, não, peraí, não. Convencional. Por que vocês foram comprar nós? Você está cuidando tanto da afinação do violino e não sabe tocar música. É isso mesmo. Olha aqui. A gente tem alguns pressupostos básicos de análise, evidente. E um dos debates que a gente travou foi a respeito da própria noção de psicopatologia, não é? Existem várias formulações que inclusive são mais próximas da metodologia que a gente está utilizando. Um exemplo dela, é o trabalho do Moffat, que tenta partir de uma perspectiva crítica, analítica, etc., para definir o que é doença mental, o que é saúde mental, né? Tanto no psicopatologia do oprimido, como psicoterapia de crise, e daí por diante. Outro exemplo é todo o pessoal da psiquiatria, né? Lang particularmente, e vai por aí afora, né? Vai por aí afora. A gente resolve, nesse momento, e essa é uma discussão que está em discussão, a gente resolve, nesse momento, dialogar com a psicopatologia clássica, tal e qual a definida pelo ICD, pela Classificação Internacional de Doenças, não é? Porque esses quadros nosológicos, pelo menos, quadros nosológicos, quadros sintomáticos, não é? Pelo menos estão bem definidos na literatura. Depressão, ansiedade, os nomes todos eu não sei direito, mas são quadros nosológicos bem definidos. E a gente espera fazer uma discussão crítica da etiologia desse quadro nosológico. Então a gente toma a providência de dialogar com o ICD, a gente vai trabalhar com a classificação do ICD, de um lado e do outro. Toma a providência de trabalhar com o MMPI, não é? Que é um instrumento meramente de avaliação de sintomas. A gente escreve no projeto que o MMPI é bom pelos seus defeitos, não pela sua qualidade. O principal defeito do MMPI é que ele traça um retrato sintomático, né? Sem vínculo com uma etiologia. Portanto, acaba fazendo uma relação que é superficial. Você pega um Rocha, por exemplo, ele faz um psicodiagnóstico mais aprofundado, porque ele se prende a uma etiologia toda, no caso a psicanalítica. Então a gente está procurando trabalhar uma relação sintomática e espera que os dados de trabalho e que os dados sintomáticos a nível de doença mental, eles nos revelem, nos abram a possibilidade da crítica, aí sim, da etiologia psiquiátrica. Quer dizer que a crítica, essa conceituação prévia, vai ser após a pesquisa. Após a pesquisa. Após a pesquisa. Por isso que eu digo que a gente não sabe mesmo. Não é? Não sabe mesmo. Mas a ideia é de ir formulando a crítica, né, nesse sentido. A gente tem uma visão de doença mental. Há um pressuposto aí, deixa eu intervir aí a favor do raciocínio. Há um pressuposto de que na psicopatologia clássica a questão do trabalho não é evidenciada como um fator desencadeante de processos aí de adoecer, e que hoje a sociedade, numa exploração exacerbada da força de trabalho, começa a indicar que essa exploração desencadeia processos, né? Então, a tentativa de incorporar o contexto do trabalho numa referência de diagnóstico clínico, né? Esse exercício começa também a delimitar o campo da psicopatologia tradicional e apontar as suas insuficiências eventuais. Exato. Ele mesmo acaba sendo instrumento de crítica, né? Eu acho que no fundo é uma análise da própria alienação. Eu também acho, espero. Uma coisa que eu tenho. Das Eu formas espero. de alienação. É formas de alienação, é isso. Quando a gente começa a falar, por exemplo, doença mental seria fundamentalmente a ruptura entre subjetividade e objetividade. Todo o restante é forma de expressão, né? Os vários tipos de neurose, os vários tipos de psicose, etc, etc. Eu fico preocupado porque a história da psiquiatria é a história da causa única e a história do fracasso disso.
No meio do século passado, descobriu-se a sífilis. Toda doença mental era a sífilis atuando num lobo diferente do cérebro, com a intensidade X de micróbios e com o tempo de duração Y. Então variava o tempo de duração, variava o número de microagentes, né, biológicos aí, né, e variava o lugar cerebral, você tinha uma doença diferente. Quando descobriram que a sífilis só causava mesmo PGP, paralisia geral progressiva, que o resto não tinha nada a ver com a sífilis, aí foram para o modelo, foi-se para o modelo das epilepsias, né? E assim, mais ou menos, tem sido. Na epilepsia se descobriu que há pelo menos uns 3 ou 4 quadros psicóticos ligados ao modelo das epilepsias, mas o restante não, né? Aí eu fico pensando se a gente não está chegando numa nova causa única, Uma outra sífilis. uma outra sífilis, né? Neocífilis. Não, a nova sífilis está sendo dada aí pela AIDS. Estou falando da nossa, simbólica, né? Eu estou falando da sífilis simbólica. Esse é um risco que está sempre presente para a gente também, que é a discussão da alienação. Né? Quer dizer, ou a gente encontra no processo um modo de explicitação muito claro dessas relações, ou a gente vai estar redescobrindo roda de novo, né? O sistema está alienado e tal, e aí ficar xingando o sistema capitalista. Isso a gente já fez muito, é bom, mas não resolve. Eu acho que alguns raciocínios aí que a gente pode desenvolver ao longo da pesquisa e são indicativos de que não é apenas uma roda reinventada, né? Por exemplo, se nós estamos relacionando o trabalho, se nós estamos concebendo o trabalho em permanente unidade com o capital, e o trabalho se define pela sua intimidade com o capital, pela sua relação, né, objetiva, unívoca, né? Toda hora que o trabalho corporificado, né, em categorias profissionais ou trabalhadores típicos específicos, se a sua atividade, a ação desses trabalhadores levar a sua identificação permanente com a razão do capital, com o sentido do capital, quer dizer, o trabalhador veste plenamente a camisa da empresa, ele nem consegue mais se dizer gente, a não ser na identidade com a empresa, ele revela. Quer dizer, o trabalhador, o padrão, o trabalhador, o típico no sentido de que o mais capaz, o mais identificado com a determinada empresa, ele gera a explicitação de uma contradição porque ele não é a empresa, ele não consegue ser, nunca será. Então aí ele consegue, ele se autodissolvendo num processo de alienação, ele explicita também, né, o sentido do seu cotidiano. Então vamos adiantar um pouco, né? Já que a gente está chutando tanto, pode chutar um pouco mais, não pode? O que a gente, algumas coisas, e agora, por favor, anotem o que eu vou dizer daqui para frente como ainda uma coisa muito embrionária, mas muito embrionária. Isso não é coisa para dizer publicamente ainda, é coisa para falar em casa, mas como nós estamos muito próximos de casa, então, o que a gente tem pensado, né, a nível de alienação e doença mental, o que a gente tem pensado? Você tem o processo de formação de consciência, palavras do Leontief, implicam numa dessintonia entre consciência e mundo real, não é? A consciência não reproduz isso aqui, né? Entre a consciência e o mundo objetivo, o mundo real. Quer dizer, há sempre uma dessintonia que é provocada pela história, pela própria conformação corpórea do sujeito que percebe, não é? No processo de alienação, essa dessintonia entre consciência e mundo real se transforma em antagonismo, não é? A dessintonia na alienação, a dessintonia entre consciência e mundo real se transforma em antagonismo. Quer dizer, o mundo passa a ser percebido pela consciência de maneira invertida como é na realidade, não é? Se essa desincronia, esse antagonismo entre consciência e mundo real,
ele implica em impossibilidade de coexistência. Quer dizer, porque ele implica em impossibilidade de responder a estímulos do meio, ligados a se comportar de maneira a garantir a própria sobrevivência. É preciso, então, encontrar mecanismos de eliminação a nível do indivíduo desse antagonismo entre a consciência e o mundo real. Entre a consciência do indivíduo e o mundo real do indivíduo. Não é? E um desses mecanismos, um desses antagonismos, uma das formas de resolver esse antagonismo, perdão, por exemplo, a ideologia. Né? A ideologia, ela aparece do ponto de vista do sujeito, não sua função social, etc., mas do ponto de vista do sujeito, ela aparece como uma forma de religação entre consciência e mundo real. Não é? Fazendo uma reestruturação mágica do universo que estava cindido. Então, meu trabalho me consome, não é? Mas o trabalho enobrece o homem. Então, se eu trabalhar muito, eu consigo subir de posto, e subindo de posto, eu consigo que o meu trabalho seja mais digno, e aí você tem a ideologia da ascensão social, daí por diante. Né? A ideologia da ascensão social, por exemplo, neste trabalhador que o Augusto estava se referindo, ela faz a religação mágica, né? entre a consciência percebida e o mundo real. E não só a ideologia, mas né, religião enquanto ideologia também, quer dizer, você tem uma série de mecanismos de religação, não é? E esta religação, por exemplo, a religação que a ideologia faz, ela elimina o antagonismo entre consciência e mundo real, não é? Certo? Ele encobre a contradição. Quando esse mecanismo de religação mágica falha, ocorre um rompimento entre a subjetividade e a objetividade. Não é? Uma das formas em que esse rompimento se estabelece é a doença mental. Isso é a nossa hipótese. Hipótese não é nem hipótese, isso é nosso palpite ainda. Não é nem, está nem a nível de hipótese. E daí? Eu estava pensando no estudo clínico. A maior parte dos estudos clínicos, eu penso que as técnicas quase sempre pressupõem a existência do inconsciente. Mesmo eu tenho minhas dúvidas sobre o MMPI, ele também não pressupõe o inconsciente. Porque a técnica traz consigo uma teoria, isso é inegável. Agora, o marxismo sempre foi muito pobre do ponto de vista da psicologia. Mesmo buscando em Marx, no Jorge Marx, etc., a gente vai ver que são poucas as categorias psicológicas que, na verdade, são filosóficas. Você vai trabalhar com necessidade, talento, representação, consciência, etc. São categorias ainda filosóficas. O que há em Marx é uma antropologia. Né? E como você está falando do Leontiev, eu acho que a subjetividade existe aí. Existe já um estudo psicológico, mas muito reduzido à forma de consciência. Não se fala em inconsciente, parece que o inconsciente está meio exorcizado aí. Não sei por que razão. Eu acho que tem. Tudo se passa como se nada houvesse. A impressão que inconsciente personal não grata numa análise psicológica, porque isso implica em algum tipo de compromisso com a burguesia. Não sei porquê. Ainda não entendi que Freud tem a ver com a burguesia, embora ele tivesse sido burguês. Mas por que a gente tem que ter ojeriza pelo inconsciente, enquanto conceito? Então, eu não sei, como é que você vai combinar Leontiev, que é uma forma de explicação psicológica, que aí, a meu ver, ainda é muito redutivo, porque você vai trabalhar só com forma de consciência, e técnicas clínicas. Para que aquele aprofundamento lá? Está tudo posto a nível de forma de consciência. Perfeito. Já. Ajuda! Não vou entrar aí, não tem nenhuma ojeriza consciente. É só um detalhe. Tentando falar no MMPI, eu tô tão cheio já de MMPI na cabeça, eu vou assistir um show do MMPB o dia dele. Mas o MMPI, ele não... é muito velho. Né? Ele é desenvolvido na década de 40, mas o modelo é crepeliniano.
Então, ele sequer parte do pressuposto da existência do inconsciente e sequer parte do pressuposto da existência de latência da doença. De que a doença tem um tempo subclínico antes de aparecer. Tentativas de melhorar o processo, não é? Acrescentaram como é que é? Aquelas escalas anteriores, aquelas escalas de qualidade, né? A história da defensividade, que não é o conceito psicanalítico de resistência. É para tentar superar o problema de que o teste não dá conta da existência de doença latente, né? Então, nisso aí está havendo uma certa harmonia. Se está com a algeriza do inconsciente, está global, porque até o MMPI, um dos instrumentos, né, não considera. Agora, quanto à questão do inconsciente, é uma questão que também está posta pelo próprio desenvolvimento da pesquisa. Agora, tem algumas coisas que a gente está percebendo no desenvolvimento da própria psicologia marxista e no desenvolvimento, mais genericamente falando, da própria psicologia social, não é? Que acaba, a psicologia social no geral e marxista em particular, ela acaba reproduzindo uma cisão que estava posta já pela psicologia clínica de um lado, pela psicologia organizacional, trabalho, educação do outro, não é? Tudo se passa como se as questões mais amplas, as questões sociais, as questões de grupo, a questão da consciência de classe, etc., fossem objeto de uma psicologia social. E como se as idiosincrasias individuais, a doença individual, etc., estivesse ausente dessa relação no processo, não é? Então, ora, isto é a velha cisão entre a racionalidade e a afetividade, que sempre teve posta pela psicologia. O Polícia, em 1830 e qualquer coisa, dizia que a história da psicologia não é a história da construção de uma ciência, é a história da dissolução de um mito, que é o mito da dupla natureza do homem, né? Quer dizer, isso permanece, essa dupla natureza do homem, ela permanece, inclusive, na própria análise marxista. Georges Tenon, por exemplo, que é um marxista bastante respeitado, numa tentativa de uma psicologia dialética bastante respeitado, ele no livro dele se dedica um capítulo a demonstrar que o indivíduo, é um preconceito na análise psicológica. Você não pode falar em eu, que sai, fica inconsciente, quanto mais eu mesmo, não pode falar em indivíduo, não é? Aí a gente tem feito uma análise mostrando que o indivíduo que não é pecado falar em indivíduo, se você está falando em psicossocial e psicologia marxista. Qualquer dia a gente acaba até publicando isso, né? Aí, mas a gente está querendo um pouco romper essa barreira, né? A gente está querendo, se é verdade que toda psicossocial, né? Se é verdade que a determinação é social em última instância, não é? Então é verdade que isto pode descer a nível do indivíduo, ou não serve, ou não é psicologia. O incorporar irracional. Ou incorpora o irracional, ou trata das idiosincrasias individuais. E aí, se isso vai se chamar inconsciente ou não, é uma pergunta para depois, mas ou lida com a questão do indivíduo, ou não é psicologia. Bom, nesse contexto todo, como é então se coloca a investigação relacionada com o estudo de caso? Nesse projeto de pesquisa, nós estamos estudando um caso ou casos clínicos, sociológicos, da psicologia social. Como é que nós estamos compondo o caso? Obrigado a admitir que ele é composto enquanto estudo de caso na definição da categoria profissional, né? Que ele é composto enquanto estudo de caso a nível do caso categoria, do trabalhador típico, e que ele é composto a nível de estudo de caso também a nível do trabalhador individual. A gente é obrigado a admitir que nós vamos trabalhar com esses níveis de análise sempre particularizados. Quer dizer, aí a definição genérica, a proposta de definição genérica de estudo de caso, quer dizer, que é a particularização de um fenômeno que é personificado em um indivíduo ou um grupo de indivíduos, ponto. Perfeito.
não é efeito. Ponto. Principalmente o ponto. Porque se fosse reticência, é um ponto, porque senão a gente deriva, né, para trabalhar a diluição do caso de outros campos de investigação e não da constituição do caso de cada campo. Exato. O caso é a análise do universal através do particular. Só. Como é que você está esperando fazer o estudo de caso? Que técnicas, assim, de que maneira seria realizado o estudo de caso? Olha, a gente pretende ir atrás de outros testes, né? A gente utilizar rocha, utilizar TAC, utilizar testes mais sofisticados quando a gente descobre a doença e tal, né? Contra a doença. Então fazer uma testagem mais criteriosa, e a gente está construindo uma anamnese. Por que construir uma anamnese? Porque as anamneses que existem, nenhuma delas toca no problema trabalho. Né? Então você sabe muito se o garoto foi desejado, se não foi desejado, né? Se o pai vivia bem, se não vivia bem, mas não sabe nada sobre o que ele faz e as relações dele no trabalho. Então nós vamos ter que fazer um teste, uma anamnese nova, né? Uma anamnese que inclua essas questões de trabalho, testar junto com a anamnese antiga para depois fazer um desenvolvimento de caso. Isso está sendo feito. Quer dizer, a gente está já no processo de elaboração da anamnese, não é? E depois vamos fazer testes de anamnese com sujeitos classicamente definidos como doenças mentais, aqueles testes cruzados, blind, né? Para saber se a anamnese capta o que a outra já capta, né? E depois ver o que mais ela pode captar. Porque aí ela será melhor se captar mais. Não se permanecer no mesmo nível de captação do que as outras anamneses captam. E a partir da anamnese, a gente espera também poder atingir o nível de acompanhamento mesmo clínico do sujeito. Outra questão, é uma questão prática, diz assim, que vocês vão buscar o bom sujeito, mas será que vai existir um sujeito bom, quer dizer, um sujeito que se submeta a tanta exigência assim? Será que na prática a gente vai encontrar um sujeito tão dócil? Porque na prática a gente vai encontrar dificuldades. Dificuldades de realizar os testes, por exemplo, o MMPI, até o fim da aula vamos aprender. Ele não é facilmente aplicável. Todo mundo que tentou até agora tem encontrado muitas dificuldades, principalmente com essas categorias profissionais, que na verdade não são categorias profissionais. Né? Que não tem, a pessoa não dispõe nem de tempo. Então tem que pensar também na parte prática, né? De como operacionalizar a pesquisa para não ficar um plano bonito, mas sem efetivação. As questões sobre a aplicabilidade e possibilidade do MPI, eu remeto com a Valéria a semana que vem, que ela vai dar um seminário só sobre isso. Vocês já tentaram aplicar? E agora o que nós já fizemos concretamente foi a aplicação do MMPI, por exemplo, para categorias que têm um nível de instrução um pouco mais alto, tipo colegial, e para categorias que não têm nível de instrução, que o nível de instrução é muito baixo. Até agora, pelo que parece dos resultados preliminares, Valéria, você me corrige, é que é possível fazer uma análise com o MMPI, é factível, do ponto de vista prático, com categorias com maior nível de instrução, como comercial, bancária, etc. Mas que para categorias como vigília, como operacional, não é possível mais. Isso nos abre um problema de rever o instrumento para essas categorias. Podem criar mais alternativas? Por que não usar entrevista de modelo clínico? Ao invés de usar tantas técnicas assim. Essa análise no processo está previsto, né? Primeiro se aplica o MPI ao trabalho do controlador, depois, a partir da seleção prévia que essa aplicação do MPI faz, os trabalhadores vão para a anamnese, né? Bom, você está propondo quase assim uma inversão disso, né? Começasse com a anamnese, né? Não, eu acho que a minha experiência de pesquisa tem mostrado que a gente encontra dificuldades sérias mesmo. Que no Brasil é muito difícil se aplicar um questionário, um teste, etc., se você não der condições para o próprio sujeito. Às vezes você tem que pagar ele. É bastante se diga que foi feita uma análise sociológica nos Estados Unidos que mostrou que apenas 5% da população norte-americana está apta a responder um questionário médico. Quer dizer, a ignorância não é privilégio brasileiro.
Então esse é um problema. Agora, havendo, como parece que há pelos dados preliminares, determinadas categorias onde esse tipo de análise mais fina é possível, mesmo assim a gente vai tentar, que a gente acha importante. Nós temos dados, por exemplo, 25% da categoria bancária sofre de transtorno mental, já teve algum tipo de relação, um índice alto, né? Mas é muito grosseiro, porque foram aplicados Cornell e outros testes grosseiros, né? Que não dão precisão, não dão rigor na análise como o MSTI dá. Então a gente provavelmente é capaz de seguir com essa metodologia, mesmo que ela seja limitada a apenas a algumas categorias profissionais. Porque essa finura da análise é importante agora, essa peneira fina, é importante agora para a gente poder até saber o que perguntar numa entrevista clínica tradicional. Né? Então, mesmo que a gente se limite a algumas categorias profissionais, a gente vai poder ter uma ideia melhor das mediações que estão determinando o fenômeno.